A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 3, com o seguinte tema: a encarnação do Verbo. Vamos para a introdução desta lição. No decorrer dos tempos, surgiram várias seitas negando a perfeita humanidade de Cristo. Algumas delas afirmavam que a sua humanidade era apenas aparente. Então, nesse caso, os grandes eventos do cristianismo, como a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus, também foram aparentes. As epístolas foram escritas num tempo em que a falsa doutrina do tipo gnóstico havia surgido e até levado alguns a se afastarem da igreja. O gnosticismo assumia muitas formas, porém a sua falsa doutrina fundamental era a seguinte: eles diziam que a matéria é má e só o espírito é bom, porém, pelo saber, pela gnose, é de uma espécie que só era conhecido dos iniciados. O espírito do homem podia libertar-se de sua prisão material e erguer-se para Deus, uma espécie de salvação pelo conhecimento. Este pensamento negava a possibilidade de uma real encarnação, porque, sendo Deus bom, não lhe era possível que viesse entrar em contato com a matéria má. Isto, por sua vez, afastava a possibilidade da expiação, porque o Filho de Deus não podia ter sofrido na cruz. Igualmente, se a salvação vinha pelo saber, podia-se sustentar que era de todo sem valor uma vida correta, e as piores formas de gnosticismos acobertavam sob o manto do saber nojentas licenciosidades. Onde tal sistema associou ao cristianismo, seguiram-se resultados destruidores. As epístolas de João tiveram por finalidades expor e refutar essas ideias errôneas. Para aqueles, então, que negam a humanidade de Cristo, esta lição será fundamental. Na encarnação, Cristo assumiu completamente a humanidade, tornando-se passível às mesmas limitações físicas e psicológicas comuns a todos os homens. Há indicações claras na Bíblia que Jesus era uma pessoa plenamente humana, mas sem pecado, como lemos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, aos Hebreus 2, 14 a 17. Ainda lemos: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, aos Hebreus 4, 15. Ponto de número 1. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é docetismo? Entre os erros teológicos do gnosticismo estava o docetismo, que é uma palavra derivada do grego dokel, que significa aparente, parecer, não real. Eles aplicavam este termo à humanidade de Cristo, afirmando que a sua humanidade era apenas aparente, não era real. E dessa forma negavam a realidade da encarnação. Para eles, o Verbo não teria feito carne. Consequentemente, também não poderia ter sofrido e morrido na cruz. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja. É a negação total da verdade bíblica. Jesus Cristo não parecia simplesmente humano. Ele era verdadeiramente humano, bem como verdadeiramente Deus. Ele veio do céu e assumiu carne e ossos humanos e viveu a vida de um homem normal neste mundo, um homem cheio do Espírito Santo. Com certeza, um homem que sempre obedeceu ao Pai, mas ainda assim era um homem. Seu sofrimento na cruz foi real, a sua morte foi real. Ele derramou um sangue real para pagar o preço pelos nossos pecados. Enfim, ele concedeu-nos o perdão por um sacrifício real. O apóstolo João adverte os crentes a buscarem o discernimento espiritual para entenderem a origem dos ensinos que ouvem. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Primeiro, eles negavam a concepção milagrosa da Virgem. Também negavam a gestação do Filho de Deus. Negavam o nascimento virginal. Negavam a infância e o crescimento de Jesus. Para os docetas, a expiação pelo sangue não existiu e a cruz foi apenas uma encenação. A heresia docética foi amplamente rejeitada pela igreja primitiva, contribuindo para o desenvolvimento da cristologia, a doutrina que trata da natureza de Cristo. Figuras como Inácio de Antioquia refutaram o docetismo
e credos como o de Nicéia reafirmaram a crença na divindade e humanidade de Cristo. No decorrer da história, a heresia docética diminuiu, mas a busca contínua pela ortodoxia levou à formulação de doutrinas cristológicas mais precisas. O Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., estabeleceu a compreensão ortodoxa de que Jesus Cristo era verdadeiramente divino e humano, sem confusão ou divisão em sua natureza. A luta contra o docetismo deixou um legado duradouro na teologia cristã. Além de reafirmar a verdadeira humanidade e divindade de Cristo, essa controvérsia influenciou o desenvolvimento de outras doutrinas, como a doutrina da Trindade, que enfatiza a natureza triuna de Deus. Embora o docetismo tenha sido uma heresia do passado, as lições extraídas dessa luta continuam relevantes na teologia cristã moderna. O estudo cuidadoso da natureza de Cristo e a importância da encarnação permanecem essenciais para uma compreensão da fé cristã genuína. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Cerinto, pregador contemporâneo do apóstolo João em Éfeso, negava o nascimento virginal. Saturnino, principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus tinha um corpo apenas aparente. Marcião negava a realidade de um corpo de carne e osso, contradizendo frontalmente ao que Cristo dissera: vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, 39 a 43. O docetismo representou um desafio significativo ao cristianismo primitivo. No entanto, a igreja primitiva, apoiada pela autoridade das Escrituras, conseguiu refutar essa heresia e reafirmar a verdadeira natureza de Cristo. A luta contra o docetismo desempenhou um papel vital no desenvolvimento da cristologia e na preservação da fé cristã ortodoxa. Os pais da igreja combateram vigorosamente essa heresia, utilizando as Escrituras como base para defender a plena humanidade e a divindade de Cristo. Inácio de Antioquia foi um dos primeiros a confrontar o docetismo. Inácio enfatizou que Jesus Cristo realmente sofreu e morreu na cruz, e que a negação desse fato destrói a base da redenção. Irineu de Lyon, em sua obra Contra as Heresias, refutou tanto os docetas quanto os gnósticos, afirmando que a encarnação de Cristo era essencial para a salvação. Ele destacou a continuidade da humanidade de Cristo desde o nascimento até a ressurreição. Ele escreveu: se Cristo não se encarnou verdadeiramente, ele não redimiu o que é humano. Tertuliano escreveu extensivamente contra os docetas em sua obra Sobre a Carne de Cristo, argumentando que negar a carne de Cristo era negar a sua ressurreição e, consequentemente, a esperança cristã. Ele disse: Cristo nasceu de uma mulher real em um corpo real e morreu em uma cruz real. João, o apóstolo, escreveu: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e eis que está já no mundo. 1 João 4,3. Enfim, a igreja primitiva refutou veementemente o docetismo, reafirmando a importância da encarnação de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Ponto de número 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, verso de 1 ao 3. João inicia a sua primeira epístola reafirmando a mesma declaração do início de seu evangelho. No princípio era o Verbo. A expressão no princípio equivale ao termo eternidade,
ou seja, o Verbo estava na eternidade antes da criação de todas as coisas. O Evangelho de João é o que mais enfatiza a eternidade de Cristo. Mas João nunca perde de vista que o Verbo se fez carne, para reforçar ainda mais a realidade de sua encarnação e não deixar qualquer dúvida sobre a sua corporeidade. João diz que ele, o Verbo, habitou entre nós e que as pessoas o contemplaram e puderam tocar nele. A reafirmação apostólica. A encarnação de Cristo era necessária para a concretização do plano divino da salvação, pelas seguintes razões. Primeiro, Cristo teria que se identificar totalmente conosco, em nossa natureza humana, a fim de que, eventualmente, pudéssemos identificarmos totalmente com Ele em sua natureza divina. Portanto, a própria salvação consiste na condução de muitos filhos à glória. Hebreus 2:10. Segundo, em sua encarnação, Cristo se autolimitou e por isso mesmo usualmente realizou tudo pelo poder de sua humanidade espiritualizada mediante a virtude da presença e da unção dada pelo Espírito Santo. Talvez em seus milagres sobre a natureza, como a multiplicação dos pães e a tranquilização da tempestade, e quando perdoou pecados, Cristo talvez tenha apelado aí para a sua divindade inerente. Contudo, de modo geral, o que ele fez em sua humanidade, demonstrando-nos assim o caminho, o exemplo para a nossa experiência com o poder divino e a nossa total dependência do Pai. 3. Embora impecável, Cristo aprendeu certas coisas por meio daquilo que sofreu e assim como o homem foi aperfeiçoado. Isso nos é ensinado em Hebreus 5, 8 e 9. Por conseguinte, em tudo isso ele foi aperfeiçoado como simples homem e não como Logos eterno. No que tange a este último aspecto, ele foi sempre perfeito. Porém, como homem, ele mostrou aos demais homens qual o caminho do desenvolvimento espiritual, porquanto realmente andou por esse caminho. E 4, ele tomou sobre si nosso próprio tipo de natureza humana, debilitada como está pelo pecado, embora nunca houvesse cometido nem sequer um pecado. Não obstante, em sua humanidade, ele teve de abordar os mesmos problemas e fraquezas que nos afligem. Em Jesus, pois, Deus irrompeu no mundo e assim permitiu que os homens alcançassem autêntica vitória espiritual. 5, a encarnação fez necessária para que Cristo se tornasse tanto mediador da nova aliança quanto a oferta pelo pecado. Essas duas qualificações eram fundamentais para a realização do plano da salvação e foram plenamente satisfeitas pela encarnação do Senhor. E por isso é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, aos Hebreus 9:15. Uma crença herética. O apóstolo João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era também a cidade de Cerinto, ou Doceta. Os seus escritos de João foram produzidos entre os anos 85 e 96 da era cristã, tempo em que o docetismo perturbava a igreja. Esta é a razão porque João menciona tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo como base fundamental da fé cristã. João chama os gnósticos e docetas de enganadores, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo, segundo a carta de João, capítulo 1, verso 7. João faz um alerta sobre o perigo de se dar ouvidos a essas heresias e afastar-se da doutrina de Cristo. João adverte aos crentes a que não recebam esse tipo de pregador em casa e nem mesmo os cumprimentem. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 1 João, versos de 8 a 11. Ponto de número 3. Como essas heresias se revelam hoje. Quanto ao nascimento virginal, temos
vários segmentos religiosos que negam o nascimento virginal. Por exemplo, a Igreja da Unificação, criada pelo sul-coreano Sun Myung Moon, também conhecido como Reverendo Moon, que já é falecido. O movimento foi fundado em Seul em 1954. A Igreja da Unificação é conhecida por suas cerimônias de casamento em massa e por ser uma organização que se infiltra, se relaciona com políticos e figuras conhecidas. Outro movimento é o dos Mormons, que nega as principais doutrinas do cristianismo. O Jesus dos Mormons não teve nascimento virginal, não é Deus eterno, não é um em natureza e essência e substância com o Pai e com o Espírito Santo, e ainda dizem que ele é irmão espiritual de Satanás. Sua salvação não pode levar a pessoa ao céu, segundo os Mormons, sem que ela seja aperfeiçoada pelas obras. O Jesus Mormon é um Jesus falso, um Jesus que não existe a não ser como parte das suas próprias mentiras. O Jesus Mormon definitivamente não é o Jesus Cristo bíblico, vivo e ressurreto, o Pai da eternidade, o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, Mateus 1:20. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, Gálatas 4, versos 4 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, 1 Timóteo 2,5. Todos estes textos enfatizam que Cristo nasceu como homem. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o falso profeta gnóstico do Egito, Basílides, que viveu no 2º século da era cristã, negava a crucificação de Cristo, dizendo que Simão, o sirineu, ocupou o seu lugar. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, declara que o Senhor Jesus Cristo não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação. Isso está no livro do Alcorão, 4.157. Nas notas explicativas de rodapé das edições do Alcorão, eles afirmam que foi um sósia de Jesus que morreu em seu lugar. Essa falsa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e não tem qualquer sustentação nem mesmo na história secular. Está escrito, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Sobre a ressurreição corporal de Jesus Cristo, devemos dizer que se trata de um acontecimento, talvez o mais importante da história, depois da cruz, trazendo provas incontestáveis de que Jesus é quem afirmava ser o Filho de Deus. A historicidade da ressurreição corporal de Cristo tem sido examinada e investigada a partir de todos os ângulos, por inúmeros estudiosos, teólogos, professores e outros ao longo dos séculos. E, apesar de algumas teorias contrárias, as evidências históricas confirmam a sua ressurreição corporal de forma esmagadora. Dentre as provas mais conhecidas, citaremos as seguintes. Primeiro, a pedra do sepulcro estava revolvida, João 20, verso 1. O anúncio dos anjos, Lucas 24:6. O sepulcro vazio, Marcos 16:6. Os lençóis estavam intactos, João capítulo 20, versos 5 e 6. As aparições de Jesus, Atos 1, 3, 1 Coríntios 15, de 5 a 8. A transformação dos discípulos, Atos 4:13. A pregação dos apóstolos, Atos 2:32. O derramamento do Espírito Santo, Atos 2:33 a 36. A pujança da igreja e os sinais miraculosos, Atos 4, 10 e 33. E, por fim, temos a própria confirmação histórica. A confirmação histórica de Jesus Cristo, de sua morte, de sua ressurreição, foi devidamente confirmada por historiadores. O historiador judeu Flávio Joséfo, que viveu em 37 e 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito, 55 a 117 DC, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos.
Vamos para a conclusão deste comentário. Ao meditarmos sobre a encarnação de Jesus, estamos diante de um grande mistério. O eterno e infinito Verbo de Deus se fez homem. Como é possível que algo infinito se torne finito? Nossas mentes também finitas não conseguem compreender este mistério. Apesar disto, a nossa incapacidade em nada diminui o poder e a veracidade deste mistério. O Filho eterno de Deus, sendo igual ao Pai em tudo, resolveu voluntariamente se tornar homem. O plano da salvação exigia que Deus compartilhasse da experiência humana para ser o Salvador dos homens. O apóstolo Paulo fez referência à atitude voluntária do Senhor em se tornar homem, quando escreveu: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versos 6 e 7. A grandeza do mistério da encarnação consiste no fato de que Deus voluntariamente tem assumido a forma humana, a natureza e as limitações do ser humano, sem, contudo, jamais pecar. O combate da Igreja contra os falsos mestres vem desde a época apostólica. O gnosticismo é refutado em pelo menos 8 livros do Novo Testamento. Por exemplo, Colossenses, Judas, as 3 epístolas pastorais e as 3 epístolas de João, bem como em porções da Epístola aos Efésios, o Evangelho de João e no livro do Apocalipse. O gnosticismo floresceu durante cerca de 150 anos. Resta ainda uma forma fragmentar espalhada entre diversas religiões, algumas das quais se intitulam cristãs. Porém, João reafirma a vitória da Igreja sobre os falsos profetas e os seus ensinos errôneos, baseando nos seguintes fatores. Primeiro, a própria Igreja cristã se tem tornado um lugar impróprio para os hereges, e eles são forçados a sair dela. Disse João: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2,19. Segundo, a unção de Deus permanece em nossas vidas para nos ensinar todas as coisas. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2, 26 e 27. Terceiro, a habitação de Deus em nós é a maior garantia da vitória sobre o mal. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4, 4. Observe que é uma pessoa que nos guarda e nos proporciona vitória. Não é a mera lealdade a um sistema religioso qualquer ou a um compromisso com princípios teológicos abstratos. Deus está conosco e através dele temos a vitória. Não podemos nos esquecer da luta espiritual e nos tornar indolentes e acomodados. Se não tivermos o devido cuidado com isso, seremos arrastados pela força do mal e levados para dentro do círculo da mentira. Portanto, a palavra de ordem continua sendo a mesma. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que pervertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. Judas 3 e 4. Que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos saber preservar os fundamentos da fé cristã, e entre eles está o fundamento e a doutrina da encarnação de Cristo. Ela é fundamental para a nossa salvação, porque Jesus teria que ser o sacrifício que seria entregue por nós na cruz. Portanto, ele, com seu corpo humano, deu a vida por nós. Entregou-se por nós para a nossa redenção e para a nossa remissão. Assim que Deus nos abençoe e nos guarde, estaremos orando agora para o encerramento deste momento de reflexão. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nosso Senhor, te adoramos em Cristo Jesus.
Te adoramos por tudo que o Senhor tem falado conosco nesses dias, nos ensinando a Tua palavra de uma forma precisa e profunda. Obrigado, Espírito Santo, que nos faz pensar corretamente, que nos faz raciocinar, que nos faz entender e que nos revela as grandezas da Sua doutrina e da Sua palavra. Abençoe todos os meus queridos irmãos, todos que estão ouvindo a Tua palavra neste momento. Estende a graça, estende o Teu amor, a Tua bondade sobre todos e que a bênção do Senhor alcance, Senhor, todo o Teu povo na face da terra, abençoando aqueles que querem conhecer a verdade, que amam a verdade e que estão prontos, Senhor, a buscar, a sacrificar algo pelo conhecimento da Sua palavra. Em nome de Jesus, guarda e protege, fica com cada um. Em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos, hoje e sempre. Amém e amém.